Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Elias Mariano, com os olhos fixos na vastidão de ruínas que se estendiam por debaixo da cidade, respirava fundo para manter seu equilíbrio emocional. A metrópole que o cercava, outrora pulsante e vibrante, agora parecia um cenário abafado pelo peso do esquecimento coletivo. Os prédios altos se erguiam como gigantes adormecidos sob uma névoa espessa de desinteresse, refletindo a apatia que havia permeado o coração dos habitantes da cidade. Enquanto avançava em direção à entrada escondida do abismo sonoro, Elias ouviu ecoar dentro de si um murmúrio inquietante, algo como uma canção antiga e desafinada. Cada passo era acompanhado por oclusões auditivas que pareciam devorá-lo internamente, intensificando sua fobia acústica. As lembranças distorcidas das almas perdidas vinham se apoderar de seu ser com uma urgência crescente. Elias sabia que não podia demorar mais. O tempo era um aliado caprichoso e intransigente. Ao entrar na caverna, Elias foi imediatamente assaltado por uma cacofonia estridente. O eco das vozes antigas se multiplicava de forma abissal, atingindo-o em todos os sentidos. Seus ouvidos rangiam enquanto visões fragmentadas e inexplicáveis dançavam perante ele como fantasmas de um passado que não deveria ser sua. Cada som parecia uma espiral descendente na escuridão mais profunda do caos mental, ameaçando dissolver a linha tênue entre o real e o imaginário. Elias sentiu se arrastar pela correnteza de memórias que se acumulavam sobre sua mente. O medo paralisante era uma presença tangível, mas ele sabia que não poderia desistir nem mesmo por um momento. A tarefa lhe cabia: recolher as histórias esquecidas e impedir o desencadeamento de forças sobrenaturais insidiosas. Cada visão fragmentada era uma pista, cada som um suspiro de almas que clamavam por justiça ou paz. No entanto, à medida que Elias avançava mais fundo no abismo, percebeu uma perturbação familiar em seu interior, a mesma sensação que o havia acompanhado desde aquela trágica noite na infância. Não era apenas um eco de ruídos insondáveis, era uma ressonância cósmica que chamava por ele através das eras, lembrando da carga implacável do destino, a inevitabilidade do esquecimento como parte integrante da existência e o dever de equilibrar entre preservação e perda. A caverna não era apenas um depósito de vozes antigas, era uma prova inescapável da sua própria natureza fragmentada, exigindo que ele se confrontasse com a realidade de suas limitações humanas. Elias precisava encontrar o equilíbrio entre sua obsessão pela perfeição e as complexidades do fluxo natural das coisas. A jornada pelo abismo sonoro transformou-se em uma luta íntima, um combate contra seus próprios demônios internos, uma negociação com a escuridão cósmica que o cercava. Com cada passo adiante, ele não apenas buscava salvar as almas perdidas, mas também redescobrir seu lugar em meio ao infindável e indiferente tecido do universo. A escuridão dentro do abismo sonoro era mais densa e opressiva que Elias jamais havia experimentado antes, como se estivesse sendo sugada por um buraco sem fundo de desespero eterno. Os sons ecoantes cresciam cada vez mais intensos, uma sinfonia distorcida formada pela fúria silenciosa da escuridão insondável. As vozes ancestrais, antes misteriosamente suaves e melancólicas, ganhavam contornos agressivos, como se desafiando Elias a confrontá-las de frente. A cada passo que dava em direção ao coração da caverna, as lembranças das almas perdidas começaram a se apresentar diante dele com uma clareza assustadora. Vislumbres fragmentados e vivos, um velho mendigo implorando ajuda numa rua esquecida pelo tempo, uma jovem sendo separada à força de seu amado, os olhos cheios de lágrimas que nunca poderiam ser secadas pela mão da esperança. Crianças rindo em um jardim florido cujas flores estavam agora reduzidas a pó surgiram e desapareceram rapidamente. Elias sentia-se como uma tela onde essas memórias eram projetadas, incapaz de discernir entre as suas próprias lembranças e aquelas que o abismo tentava impor sobre ele. A sensação era avassaladora. Seu corpo começou a tremer enquanto cada eco ressoava em sua mente, como um martelo implacável batendo contra o vidro da sua sanidade. A linha tênue entre real e imaginário ameaçava se desfazer completamente.
Elias sabia que precisava encontrar as raízes do som insano para tentar restaurar a ordem em seu próprio ser. Mas cada passo parecia puxá-lo ainda mais fundo numa espiral de caos mental. Em um instante particularmente angustiante, uma visão se apresentou com tamanha intensidade que Elias sentiu sua mente quase desmontar. A imagem do rosto do seu irmão jovem, seus olhos brilhando em terror absoluto. A lembrança o golpeou como um raio. Ele viajara até aqui para salvar almas, mas agora percebia que algumas dessas histórias poderiam estar entrelaçadas com sua própria existência mais do que ele jamais havia imaginado. Com uma força de vontade renovada e uma clareza dolorosa, Elias sabia que precisava enfrentar o eco primordial. A caverna era tanto um desafio ao seu propósito quanto uma prova pessoal daquilo em que acreditara toda a sua vida. Que as memórias poderiam ser salvadoras ou destrutivas, mas sempre devem encontrar seu lugar no fluxo do tempo e espaço, mesmo quando isso significasse enfrentar a própria realidade fragmentada. Contra o som avassalador da escuridão insondável, Elias ergueu-se com determinação, decidido a não sucumbir ao abismo que tentava engoli-lo de vez. Enquanto Elias avançava, sentiu uma força invisível sugando suas próprias lembranças, como se cada passo o estivesse arrancando de si mesmo. Os ecos aumentavam de volume ao ponto de ele ouvir sua voz infantil, aquela da infância em que vivia os primeiros dias na vila com seu irmão, brincando nos campos floridos antes do trágico acidente. A imagem se misturava àquelas das almas perdidas. Suas próprias experiências pessoais eram diluídas nas histórias dos outros. A sensação de desmoronamento interno era palpável, como se um buraco negro estivesse consumindo sua mente e alma em uma dança macabra com os ruídos do abismo. A fronteira entre seu eu físico e mental tornou-se nebulosa. Elias sentiu a presença de almas perdidas ao seu redor, não mais distantes, mas parte dele mesmo. Suas próprias memórias se transformavam em eco no vasto palco do abismo. De repente, uma visão fragmentada e dolorosamente familiar surgiu. Elias como criança, caminhando pela mesma estrada que agora encontrava submersa na escuridão da caverna. Ele viajava ao lado de seu irmão mais novo, um sorriso de inocência nos rostos dos dois meninos enquanto se aventuravam pelo desconhecido. Mas a visão virou-se abruptamente. O mesmo caminho transformava-se em uma paisagem de esquecimento e desespero. Com essa revelação dolorosa, Elias percebeu que sua própria história estava profundamente entrelaçada com aquelas das almas perdidas no abismo. As vozes antigas cresciam ainda mais próximas, quase familiares, como se reconhecessem nele um irmão esquecido ou uma vítima de seu destino. A caverna não era apenas o receptáculo desses espectros, era também a prova do custo pessoal que Elias pagava em sua missão. O abismo agora parecia refletir algo mais profundo, uma verdade sobre si mesmo que ele nunca havia ousado explorar. Ao mergulhar ainda mais fundo, Elias sabia que não poderia desistir, mas precisaria enfrentar a realidade de que suas próprias memórias estavam sendo sacrificadas no altar da escuridão cósmica do abismo. A cada passo, a pressão crescia sobre sua mente, e o eco distorcido dos ruídos não apenas se tornava mais forte, mas também uma revelação de que seu destino estava irremediavelmente ligado às almas que buscara salvar. Elias sentiu-se impelido por um poder maior do que ele mesmo. A inevitabilidade da conexão entre o passado das outras e suas próprias memórias fragmentadas. Dentro dessa tempestade de ruído, Elias teve uma vislumbre precário, um instante em que as linhas do tempo pareciam se fundir. Ele percebeu que cada alma perdida era como uma parte dele mesmo, e todas estavam clamando por resgate através das eras, exigindo uma reconciliação não apenas com suas memórias, mas também com o papel de curador que ele abraçara. A tensão em Elias era agora insuportável. Ele precisava enfrentar o verdadeiro significado da sua missão e a possibilidade de que algumas lembranças precisassem seguir seu curso natural no caminho do esquecimento, mesmo se isso significasse abrir mão das suas próprias memórias mais queridas. No fundo dessa visão fragmentada e desesperadora, Elias começou a perceber o custo real de sua jornada. Salvar almas poderia exigir perder um pouco de si mesmo. Assim, com uma força renovada mas hesitante, Elias avançava, determinado a encontrar aquela entidade ancestral que governava as memórias do tempo. Ele precisaria confrontar não apenas o abismo e suas vozes insanas, mas também sua própria natureza fraturada, um encontro de almas onde ele seria tanto salvador quanto sacrifício final. A jornada adentrara os recantos mais íntimos da existência humana.
Elias estava prestes a descobrir se era capaz de equilibrar o papel de curador com as exigências do destino, uma prova que testava seus limites como ser humano e, ao mesmo tempo, lhe oferecia uma chance de redescobrir seu lugar no universo. No ponto culminante de sua jornada tortuosa, Elias chegou ao núcleo da caverna, um espaço onde o tempo parecia se expandir e contrair simultaneamente. Foi então que ele percebeu a presença de uma figura imponente, uma entidade ancestral cuja essência emanava tanto poder quanto sabedoria insondável. A criatura não era ameaçadora no sentido físico. Seu ser vibrava com uma aura de aceitação cósmica, como se todas as memórias do universo convergissem em torno dela. A entidade olhou para Elias com olhos que refletiam séculos de experiências vividas e esquecidas. Sua voz era um eco suave ao ouvido da mente, ressoando através das profundezas do abismo. Elias Mariano, curador dos fragmentos perdidos, você chegou até mim para confrontar o que é maior do que suas próprias lembranças. A tensão de Elias se intensificava enquanto a entidade prosseguia com sua narrativa. Ela não era uma adversária, ao contrário, encarnava os desígnios do tempo e da memória, guardiã das histórias esquecidas por todos aqueles que passaram pelo ciclo da vida e morte. Você veio aqui buscando salvação para as almas perdidas, continuou a entidade em um tom quase melancólico, mas imparcial. Mas é necessário que você compreenda seu lugar neste cosmos fragmentado, não apenas como curador das memórias, mas também como parte do fluxo natural dessas mesmas histórias. As lembranças têm suas próprias vidas, muitas devem encontrar descanso no esquecimento para permitir o renascimento. Elias sentiu sua mente lutar com a imensa responsabilidade que estava sendo revelada diante dele, mas também uma nova perspectiva sobre seu propósito. A entidade continuou: a ordem não pode ser restaurada à força. Ela deve se manifestar em equilíbrio entre lembrar e esquecer. Você tem a escolha de desatar as almas que carregam o fardo do passado ou liberá-las para a paz final. Confrontado com essa verdade profunda, Elias percebeu que sua fixação pela perfeição tinha limitações. Não poderia lhe salvar todas as memórias, nem deveria. A entidade ancestral refletiu no rosto de Elias o espelho das suas próprias hesitações e desejos inalcançáveis. As palavras ecoavam na mente dele como um grito que chamava por uma resposta. A decisão final não seria apenas sobre salvar almas, mas sim permitir-lhes encontrar redenção no esquecimento. A pressão era enorme. Elias precisava aceitar suas limitações e reconhecer o ciclo inelutável entre salvação e renascimento. Em um momento de clareza dolorosa, ele entendeu que sua missão nunca fora apenas sobre preservar, mas também guiar aqueles que não poderiam seguir mais adiante. Elias respirou fundo, enfrentando a realidade do abismo cósmico. Seria o catalisador para permitir que as almas perdidas encontrassem paz final. Então escolho, respondeu Elias em voz firme, sua determinação renovada por uma visão mais ampla de seu papel. O equilíbrio é essencial e eu vou honrá-lo. A entidade riu suavemente. Era um som que ecoava ao longo do abismo sonoro como o primeiro sopro da primavera após a tormentosa tempestade invernal. Bem-vindo, curador dos equilíbrios. Que esta jornada lhe ensine sobre os limites e possibilidades de sua missão. Elias sentiu um alívio indescritível misturado com uma tristeza nobre por aqueles cujas memórias ele permitiria encontrar descanso, mas agora sabia que isso era parte do ciclo natural da vida. O abismo não mais o consumia. Pelo contrário, tornou-se um reflexo de seu próprio entendimento e aceitação. Com as palavras finais da entidade ressoando em suas mentes, Elias sentiu sua alma vibrar com uma energia nova, aquela que vinha do reconhecimento das limitações humanas ao lado da vastidão cósmica. Ele estava pronto para retornar à metrópole não como um salvador perfeito, mas sim como alguém capaz de guiar o equilíbrio entre a memória e o esquecimento no fluxo eterno do tempo. A saída do abismo sonoro foi uma luta íntima e silenciosa, uma batalha travada nos recônditos mais obscuros de sua mente. Com o eco das vozes ancestrais ainda ressoando dentro dele, Elias lutou para recuperar a sanidade que havia sido momentaneamente esvaziada pela experiência avassaladora no coração do abismo. Cada passo na direção da luz era uma jornada regressiva ao seu eu anterior. Um caminho desafiador, onde ele precisava reafirmar sua identidade além dos fragmentos das almas que havia carregado consigo. Ao se movimentar pela sombra densa, Elias percebeu como suas lembranças pessoais começavam a retornar, mas também com uma nova perspectiva. O eco do passado era menos um peso e mais uma lição.
Cada memória não devia ser preservada à força, pois algumas tinham que seguir seu curso natural rumo ao esquecimento para permitir o renascimento da alma, tanto das almas perdidas quanto a sua própria. A experiência no abismo tinha desafiado suas certezas. Elias agora via seu papel como curador sob uma nova luz. Ele não era um salvador de todos os destinos, mas sim um guia para aqueles que necessitavam encontrar redenção no silêncio da escuridão cósmica. A sensação de dever cumprido misturada com a aceitação dolorosa se entrelaçava em sua mente como fios finos. Ele estava pronto, mais do que nunca, para abraçar seus limites. A cada passo adiante, Elias sentiu a pressão dos ecos ancestrais diminuir. O retorno da claridade era um sinal de renascimento interno. Suas percepções sobre a missão evoluíram para uma compreensão mais profunda do equilíbrio entre lembrar e esquecer. Ele começou a enxergar que nem todas as memórias precisavam ser preservadas, reconhecendo na própria natureza da vida o inevitável ciclo de renovação através das sombras. A luta com sua mente fragmentada estava diminuindo. Elias sentia uma energia renovadora emanando dele. A aceitação do seu papel como guia e não apenas salvador trouxe uma paz que ele nunca antes havia experimentado, um equilíbrio entre a necessidade de preservar memórias valiosas e o reconhecimento daqueles momentos em que era preciso permitir que as lembranças se dispersassem no abismo do esquecimento. Emergindo completamente da escuridão, Elias sentiu uma clareza renovada. Com os olhos voltados para a superfície agora mais familiar, ele percebeu que o mundo ao redor também estava mudando, como se seu próprio entendimento estivesse refletido de alguma forma nas pedras e ruas da cidade. A metrópole não era mais um palco abafado pela névoa do esquecimento coletivo. Agora ela exalava uma conexão tênue com o passado, permitindo que histórias enterradas tomassem seu devido lugar. As nuvens de apatia se dissipavam parcialmente, revelando um vislumbre da cidade como algo mais vivo e conectado ao fluxo do tempo. Elias percebeu que sua missão não era apenas sobre salvar ou proteger. Ela também envolvia guiar a aceitação do inevitável ciclo de esquecimento e recordação. O caminho para casa agora carregava um novo significado. Ele sabia que, embora não pudesse impedir todas as sombras de emergirem à luz, o seu papel como curador havia alcançado uma nova dimensão. Com esses novos entendimentos em mente, Elias avançou na direção da metrópole com um senso renovado de propósito e aceitação, guiando a dança eterna entre lembrança e esquecimento, mantendo o equilíbrio no universo fragmentado onde ele vivia. De volta à metrópole, Elias sentiu-se como um viajante que retorna de territórios desconhecidos, mas transformado por aquilo que havia experimentado no abismo sonoro. A cidade, outrora silenciada pela névoa da apatia coletiva, respirava agora com uma nova vida. A neblina espessa começara a se dissipar gradualmente, revelando as sombras e contornos das ruas que pareciam falar mais alto do que nunca. Ao andar pelas calçadas iluminadas pela luz matinal tímida, Elias observou como os prédios altos agora exalavam uma aura diferente. A névoa não se dissipara por completo. Ela ainda cobria a cidade com um véu leve de mistério, mas havia deixado espaço para que histórias antigas e esquecidas ficassem à tona. As ruas vibravam com memórias recém-descobertas. Cada pedra da calçada parecia carregar em si uma história de vidas passadas, esperando ser ouvida. Elias percebeu que a metrópole estava mais conectada ao seu próprio ritmo interior. A cidade e ele se tornaram espelhos um do outro. Suas experiências no abismo tinham ressoado nas pedras das ruas e nos corações de seus habitantes, despertando uma nova consciência coletiva sobre as histórias enterradas que sempre fizeram parte da vida urbana. A presença de Elias agora era sentida não como um salvador do caos iminente, mas sim como alguém capaz de guiar a população para entender o ciclo inevitável entre esquecimento e recordação. A sensação de dever cumprido se misturava à aceitação. A missão que ele havia assumido não era apenas sobre proteger ou salvar, ela envolvia, agora mais do que nunca, ajudar os habitantes da cidade a abraçarem as sombras de seu próprio passado como parte integrante do presente e futuro. Elias sabia que nem todas as memórias podiam ser preservadas à força. Algumas precisavam seguir o caminho natural do esquecimento para permitir renovação tanto em nível pessoal quanto coletivo. Com os olhos fixos no horizonte da cidade, Elias entendeu que sua função como curador não se resumia a impedir as sombras de emergirem à luz,
ela também envolvia orientar o inevitável processo de aceitação. A dança eterna entre lembrança e esquecimento era parte intrínseca da vida, e Elias tinha encontrado seu lugar nessa complexa coreografia do tempo. O dia avançava sobre a metrópole, que agora parecia pulsar com uma energia renovada, um eco suave das próprias percepções de Elias. As histórias enterradas nas pedras tinham tomado sua devida importância, e o equilíbrio entre recordação e esquecimento era mantido em harmonia. Elias sabia que a jornada como curador não estava acabada. Ela continuaria sendo uma busca constante por aceitação das limitações humanas diante da vastidão cósmica. No entanto, agora carregava consigo o entendimento de que seu papel era tanto guiar quanto permitir, equilibrando a preservação com a liberação natural do passado. A cidade vivia em um momento singular, uma transição delicada onde cada lembrança e esquecimento contribuíam para tecer as novas narrativas urbanas. Elias andava pelas ruas da metrópole, sentindo-se parte integral desse ciclo, guiando a aceitação de que nem tudo precisaria ser recordado eternamente, mas podia encontrar seu descanso final nas sombras do esquecimento cósmico. Com uma paz renovada em seu coração e um propósito mais claro na mente, Elias continuou sua jornada pela cidade. A névoa ainda permanecia como testemunha silenciosa de que a história estava em constante evolução e ele seria o curador dessa dança eterna da memória, mantendo o equilíbrio entre esquecer e lembrar no fluxo contínuo do tempo. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.